Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, pessoal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Ontem aconteceu alguma coisa na nossa live que ela foi cortada e não foi salva, não foi inteira salva, né? Aconteceu alguma coisa aí que o Instagram tesourou a nossa live, né? E durante a live também ela foi bastante interrompida, sei lá por quê, né? Ficou picotando, um monte de gente não conseguia entrar na live, precisava sair e voltar, enfim, beleza? Então é isso. Voltamos hoje aqui, domingueira, como a gente falou, serão lives aí, né, diárias, a perder de vista, não tem data para acabar, beleza? Beleza. Então, se aparecer algum horizonte de término dessas lives, eu aviso para vocês. Por enquanto, não. E eu vi algumas pessoas falando assim, que legal, vai ter produto novo, né? O Ítalo vai lançar algum produto novo, tá fazendo essas lives aí e vai lançar, né, produto. Não tem nada de produto, não vou lançar produto nenhum, tá bom? Só tô fazendo essas lives porque vocês precisam, beleza? Então essa é a ideia mesmo. Então eu sei que quando eu fico muito tempo fora, enfim, vocês já sabem, né? A coisa vai saindo um pouco de rumo, vai saindo um pouco de prumo, né? Tem que vir aqui e falar algumas coisas que eu sei que é bom aí pra... Essas coisas são boas para vocês. E uma coisa aqui desse domingo que eu queria falar era o seguinte, tem um pouco a ver com isso tudo que eu tô falando aqui, que é uma certa dinâmica. Olha, São Tomás de Aquino lá atrás falou pra gente uma coisa que é um princípio, né? Ele fala o seguinte, olha, o bem é uma coisa difusível. O que significa isso, né? Então, quando a gente tem contato com alguma coisa boa, vamos pegar assim a trivialidade da vida, né? Então a gente tem contato com um filme bom, sei lá, assistir um filme bom. O que você quer fazer? Você quer contar para os outros, né? Você vai chegar numa roda, na festinha de família, chega numa roda de amigos, né? Então você está conversando com outra pessoa e fala, porra, você não sabe, cara, vi um filme, né? Um filme muito bom, né? Assista lá o tal filme. E aí você começa a falar sobre o filme, você quer que a pessoa, ela tome parte daquele bem que você descobriu, né? Que você reconheceu. E aí você tenta comunicar esse bem para outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu assisti um filme esses dias e falei com a minha irmã, né, sobre o filme, e a minha irmã falou, porra, eu também vi esse filme, né, cara, que coisa, né, então a gente foi ali conversando sobre uma coisa que tinha sido boa para nós dois, né, para nós dois. Ontem eu vi mais um filme e tenho dúvidas, né, um filme antigo, aí eu descobri, no meio do filme, que eu já tinha assistido o filme, eu só tinha esquecido, aquele filme do Brad Pitt, lá do beisebol, né, que ele reinventa o sistema de beisebol, né, ele começa a contratar gente a partir de uma análise estatística, e parece que é uma história real, né? Baseada em história real. Então pronto, são coisas triviais, né? Você faz parte da trivialidade da vida. Então nas coisas triviais a gente as descobre, né? A gente descobre as coisas boas, triviais. Então um bom restaurante, a gente descobre um bom filme, a gente descobre, sei lá, um bom lugar para passear, para viajar. E o que a gente faz? A gente começa a conversar com as pessoas, né? A gente começa a falar para elas sobre essas coisas. Ok, isso é fácil de fazer, isso todo mundo faz. Agora, o ponto central aqui da nossa história é o seguinte, olha, ninguém se torna melhor, entenda, ninguém exerce a função propriamente humana quando começa a comunicar e divulgar apenas esses bens que são bens triviais, né? São os bens materiais, por assim dizer. Uma das funções humanas é, de fato, ir pelo mundo e espalhar uma boa nova, né? Ir pelo mundo e espalhar as coisas que de fato são boas, as coisas que de fato elevam o espírito, as coisas que de fato fazem com que os homens saiam desse domínio, desse império da matéria, por assim dizer, desse domínio, desse império da incerteza e consigam transcender, como a gente falava ontem, para o domínio, para o império dos conceitos. E não os conceitos buscando uma vida abstrata, uma vida desconectada com a realidade. Não, mas uma vida de conceitos no sentido de que são guias, né? Guias reais para a nossa existência, guias reais para a nossa conduta, como, por exemplo, o que eu sempre gosto de falar, né? O serviço, a lealdade, a honra, a nobreza, a fidelidade. Olha, o filme é esse mesmo, Moneyball. É exatamente esse o nome do filme em inglês, O Homem que Mudou o Jogo. Esse aí é o filme, exatamente. Agora, o que eu estou falando aqui é o seguinte, o exercício propriamente humano, uma das funções propriamente humanas é não ter medo e não ter vergonha de ir pelo mundo, entenda, ir pelo mundo não é a gente pegar um avião e ir para a Coreia do Norte, não é pegar um avião e ir para a África, não, ir pelo mundo no sentido de, olha, nós temos amigos, nós temos a nossa família, a gente tem pessoas próximas a nós que são pessoas muito boas, olha, às vezes elas não estão, às vezes elas estão com ideias um pouco tortas, às vezes elas estão um pouco desconectadas, às vezes elas estão um pouco desatentas, uma parte das vezes é só porque elas estão um pouco desatentas mesmo, né? As pessoas, elas são boas, né? Não que elas nascem boas, a gente nasce mal, não é isso que eu quero dizer. Eu falo, olha, ninguém é um crápula, né? Existencialmente, é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja de fato um psicopata, que seja uma pessoa de fato maldosa, uma pessoa má, uma pessoa ruim. Eu falo, é muito difícil isso, a maior parte das pessoas, elas são pessoas boas,
As pessoas têm um pouco a ideia fora do lugar, estão um pouco desatentas, né? São um pouco desonestas porque nunca entenderam que precisam honrar a palavra dada e estão pronto, né? Então pronto, esse aqui que é o nosso ponto de hoje aqui. É uma live bastante curta, é uma live de chamada, uma live né? Afinal de contas é quase uma live esporro, né? Uma live de esporro pelo seguinte, vocês vêm aqui, né? A gente tô aqui, sei lá, tem 400 lives gravadas. Aí vocês vêm aqui, assistem as minhas lives, leem às vezes algum outro livro que eu recomendo, né? Vocês começam a saber de coisas, gostar de coisas boas, e seria uma miséria profunda, uma miséria na alma de vocês profunda, se essas coisas que vocês absorvem aqui, que vocês aprendem aqui, servissem apenas para que vocês medissem a miséria dos outros para julgá-los, né? Para julgá-los. Então ontem, por exemplo, eu falei sobre a tragédia dos professores, dos atores. Falei sobre isso, né? Olha, que tragédia, né? Que o mundo tá, os jornalistas, os professores, os atores. Tá bom. Então você aprende essa coisa, você ouviu essa coisa fez sentido, porque obviamente faz sentido. E seria um mal para sua alma se isso que você aprendeu ontem servisse apenas para você julgar os demais. Mas olha ali, né? Meu primo ainda acredita na Globo. Nossa, minha prima, minha irmã, ela leva a sério o que aquela atrizinha ali tá falando. Que pessoa você está se tornando, meu filho? Você está se tornando 1000 vezes pior do que a sua prima ou que a sua irmã. 1000 vezes pior, porque, bem, agora você tomou contato com um processo de perceber o mundo de modo mais humano, de modo mais racional, não frio, mas racional, com os afetos mais ordenados. Você está tendo uma chance. Você está tendo uma chance de deixar de ser essa caricatura monstruosa que todos nós fomos por um tempo, porque a gente vive nesse mundo. Esse mundo, a gente entrou nesse mundo, nessa existência, nesse período do mundo, nessa etapa do mundo, e nós somos deformados. Nós recebemos uma educação que nos deforma, a gente recebe uma religião que nos deforma, a gente recebe uma educação familiar que nos deforma miseravelmente. A estrutura do mundo está assim. O mundo está um pouco mal, a educação está um pouco às avessas, os valores eles estão invertidos. Isso a gente já sabe, pronto, acabou, ninguém está discutindo mais isso, pronto. Aí você começa a descobrir, né? Você retoma o contato com uma visão de mundo que o ordena, com uma racionalidade que o inspira, com uma esperança que te traz luz para o coração. E seria uma tragédia se isso tudo fosse usado para você julgar os outros, para você bater nos outros com esse porrete dessa nova moralidade, dessa nova visão de mundo. Isso é inadmissível. Eu não admito que nenhum aluno meu, que nenhum seguidor meu, ao tomar contato com essas coisas que eu fale, se torne uma pessoa desprezível como essa, se torne um juizinho desse tipo, se torne uma pessoa que não vai pelo mundo para inspirar o amor e a esperança, mas pelo contrário, que vai pelo mundo para julgar os outros, para se sentir superior aos outros. Isso é absurdo. Isso seria absurdo. Isso é deformado. Isso é pior ainda. Seria pior ainda. Malditos os que fazem isso com as coisas que eu acabo ensinando aqui. Maldito. Olha, é evidente que eu uso um tom mais incisivo, mais direto. E eu já falei 1000 vezes, olha, a gente usa esse tom incisivo e direto contra os males, contra o mal, contra o conceito mal. Agora, com uma pessoa humana, meu filho, com uma pessoa humana, com a minha irmã, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus filhos, com meus amigos, né? Com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, sorriso no rosto, olhar atento, ouvido calmo, coração largo, coração dilatado, que todo mundo caiba no nosso coração, que todo mundo possa sair do nosso contato com uma luz um pouco mais acesa da esperança, que o nosso olho procure o outro olho que está na nossa frente, que a gente de fato enxergue o que a outra pessoa, que o nosso olhar atravesse esse labirinto de misérias que se apresentam para a gente e encontre aquele ponto de esperança, que encontre aquela outra pessoa do modo para o qual ela foi criada. Isso inspira. A pessoa olha para onde a gente está olhando. Preste atenção nisso. As pessoas olham para onde a gente está olhando. Se a gente olha para alguém apenas para ver aquilo que ela já tem de ruim, meu filho, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa se desespera, ela se irrita, ela te rechaça, ela odeia o que você está falando, ela te odeia imediatamente.
Agora, se o teu olho atravessa esse labirinto de confusões, esse labirinto de desatenções, esse labirinto de infidelidades e enxerga aquilo que outra pessoa pode ser de melhor, essa pessoa começa a olhar para essa versão dela. Ela começa a olhar para esse outro eu que você está enxergando e que miseravelmente os amigos dela não enxergam, a mãe dela não enxerga, ela mesma não enxerga. É por isso que a gente está no mundo, meu filho. Isso é o tal ide e anunciai a boa nova, né? Vai pelo mundo que eu digo, pelas encruzilhadas desse nosso mundo. A nossa empresa, o nosso escritório, a nossa família, o nosso clube, a nossa igreja. A gente vai lá, né? Vai lá e anuncia para o outro aquilo que ele pode ser. Anuncia para o outro aquela versão que ele pode chegar a alcançar na própria vida dele, porra. Ou seja, a gente aprende essas coisas aqui. Você vem todo dia a essas lives, todo dia 12h50 você vem aqui, né? Liga o teu celular, me ouve. Para quê? Para você ter uma forma do mundo, para você ter ideia do que um ser humano pode chegar a ser. Para você pegar a forma do mundo, não é uma forma do mundo só material, né? Não é uma forma do mundo só hedonista, mas é um mundo onde o serviço aparece, onde o amor aparece, onde a esperança aparece. Portanto, eu não gostaria mesmo que nenhuma das pessoas que passasse por aqui se tornasse uma pessoa carrancuda, se tornasse uma pessoa que julga os outros, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que esses momentos de reflexão diária, né, de análise diária, de, claro, bronca diária, de tapa diária muitas vezes, de riso, sorriso, de alegria diária que vocês encontram aqui nas minhas lives, que isso não fosse, mais uma vez eu falo, não fosse um porrete para você dar na cabeça dos outros. Que não fosse um dedo acusador para você apontar na cara dos outros, mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Fosse de fato um sino que nos relembra, nos alerta, fala, existem seres humanos aqui ao meu redor que precisam encontrar o caminho da felicidade, precisam estar mais felizes nesse mundo, precisam encontrar alguém que lhes dê esperança, precisam encontrar um coração dilatado que possa acolher as suas misérias, para que ali nesse caldeirão alquímico de um coração dilatado que ama ser transformado, ser transubstanciado em outra coisa, uma coisa diferente, uma coisa que agora possa de fato ter mais esperança na vida, possa ter um olhar mais carinhoso com os seus, possa ter de fato agora de novo uma expectativa no amor, uma confiança no amor. É para isso que a gente está aqui. Para que diabo a gente vai estar nesse mundo se não para isso? A gente está nesse mundo para ficar julgando os outros, para ficar medindo os outros. Com a mesma régua que você mede, meu filho, você será medido. Com o mesmo peso que você julga, você será julgado. Não queira ser esse juiz frio. Não queira ser esse acusador calculista. Esse carrasco, nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca. Hoje é o dia da gente se examinar. Com que qualidade eu tenho ido pelo mundo, pela minha vida, pela minha família, né? No meu trabalho, na minha empresa, e anunciado aos outros essa alegria nova. Essa nova alegria que eu acabei de descobrir. Bem, eu descobri uma coisa nova aqui. Isso não pode ficar guardado só pra mim. Isso não pode se tornar um peso que eu jogo nas costas dos outros. Mas muito pelo contrário, isso tem que se tornar um colchão macio, suave, que as pessoas possam deitar para descansar e para convalescer das suas misérias. Para convalescer das suas misérias. E ser transformado, ser restaurado numa luz da esperança. Que o meu coração se dilate e que todos caibam aqui dentro. Que o meu olho se torne mais manso para que eu possa, ao olhar para os outros, eles acompanharem esse meu olhar e encontrarem aquele eu que se perdeu muitas vezes. Se perdeu pelos traumas da vida, se perdeu pelas amarguras do mundo, se perdeu pelos julgamentos que elas estão acostumadas a receber. Só que o meu ouvido, a minha escuta, seja calma, delicada, atenta. E que essa luz que eu trago no meu peito, que ela se ilumine, que ela se acenda para iluminar a vida dos outros. E elas possam descobrir recantos da sua alma, quinas da sua existência que estavam obscurecidas por esses mesmos traumas, por essas mesmas infelicidades, por essas mesmas infidelidades que elas sofreram e cometeram. Só que a gente seja de fato esse candeeiro aceso na vida dos outros. É para isso que vocês vêm aqui. Se vocês veem essas lives todos os dias e não é isso que vocês estão buscando, não é isso que vocês estão se transformando, eu não quero mais vocês aqui. Eu quero, você vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Né? Vai fazer outra coisa. Né? É para isso que servem essas lives.
É só para isso que essas lives. Para que a gente transforme esse nosso coração, para que ele se dilate. Para que ele se dilate. E todas as pessoas que cruzem o nosso caminho, possam de fato sair mais humanas, mais dispostas ao amor, mais dispostas ao serviço, mais dispostas a amar a sua família, amar a Deus, amar o seu trabalho. É para isso que serve. Tá bom? Então medite. Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.